porque o Hamilton vai falar da plataforma cultural de streaming, que é gratuita para todos nós, o Cultura em Casa. Vou pedir até para o Giba colocar aqui no chat o link para quem quiser acessar a plataforma. O que as pessoas vão poder ver, Hamilton? Conta para nós. Olha, eu estou muito curioso, inclusive, para ver um documentário que fizeram, e eles não tive acesso ainda desse filme, né? Que vai ser hoje lançado, que é 80 anos, né? Na Cultura em Casa, e esse documentário vai ser lançado hoje, né? Domingo, dia 5, vai haver um lançamento também de um trabalho que eu fiz com Vila Lobos, junto com um gaitista chamado Gabriel Grossi, né? Que é um dos maiores instrumentistas do mundo, assim, no seu instrumento, e há 10 anos atrás a gente teve a ideia até da Daniela, minha filha, né? Eu pensei de colocar a gaita junto com um piano, fazendo um duo, né? E o resultado foi muito comemorado, e buscando uma linguagem mais popular de comunicação, né, das coisas lindas que Vila Lobos escreveu, né, como, por exemplo, a Baquiana número 5, né, procurando colocar dentro de uma forma, em vez de você ficar esperando para ouvir essa música que é maravilhosa, né, só quando você tem uma chance de ter 8 violoncelos e o original tem um canto, né, você poder fazer uma instrumentalização, né. E a música instrumental, ela possibilita essas incursões diferenciadas, entendeu, Miriam? Então, eu estou muito contente porque depois de 10 anos nós fomos contemplados com um prêmio também, uma série de concertos da Secretaria de Comemoração. Gravamos isso aí ao vivo, numa apresentação, vai ser apresentado também no dia 5. Com relação ao show de hoje, ao documentário, eu sei que foram feitas várias tomadas, e vamos ver para ver como é que as coisas ficaram. Tem depoimentos de músicos importantes aí a respeito do meu trabalho, né? Então eu estou me sentindo bastante contemplado, assim, eu fico, por que não dizer até envaidecido, eu não espero essas coisas, né? Eu faço uma coisa com o meu coração, faço com amor sempre, né? A minha música, o meu trabalho, né? Sempre foi feito assim por um impulso, né? Sempre que eu quis, né? Mas os resultados que eu recebo hoje, acho que são até maiores do que eu mereço, sabe? E eu fico muito grato a todas essas pessoas que me prestigiam, uma oportunidade como essa, né? Ficar ouvindo aí o Juliano falando aí das coisas importantes do nosso país, e eu quero colocar que a música é uma das coisas mais importantes, porque diz respeito à nossa identidade, né? E a cultura nossa, o nosso povo é reconhecido no mundo inteiro por ter uma música de muita qualidade, né? A miscigenação de raças aqui nos propiciou isso. O swing brasileiro, ele é respeitado no mundo inteiro, sabe, Miriam? Então, pode falar, bem. Não, eu queria te perguntar, porque você nasceu em Bauru, que é aqui no interior de São Paulo, você fez parte do Zimbro Trio, você fundou uma escola de música, né, a CLAN, que inclusive deu bolsa de estudos para muitos músicos, e você fez shows no mundo inteiro, né, Hamilton? Tem muita história aí da sua carreira. Nossa, muita história. O Zimbro Trio, a gente imaginava sair de um bar que a gente trabalhava, que era na Baiuca, né, aqui em São Paulo, um lugar legal, tudo. Mas o músico, até então, ele fazia fundo de conversa, porque ele estava sempre fazendo o ambiente musical. Aquilo como contribuição para a experiência do músico era fantástico. Eu dei muita sorte, porque num determinado momento da minha vida eu fui convidado pelo Rubinho Barsotti, baterista, e o Luiz Chaves, contrabaixistas, que eram reconhecidamente os melhores nos seus instrumentos, para trabalhar com eles. Eles tiveram essa ideia. Nós queremos fazer uma música que saia desse lugar, por melhor que seja, né? Mas era limitado, porque era naquele ambiente. E fôssemos para um palco, fazer música instrumental num palco, poder tocar num teatro, né? Era algo completamente não comum aqui, principalmente no Brasil. O Brasil não tinha atingido isso, enquanto o jazz nos Estados Unidos existiam alguns expoentes, assim como Oscar Peterson, né,
que já ia para o palco para fazer, mas eles faziam jazz, e o jazz tinha uma divulgação mundial, né? Nós queríamos fazer aquilo com a música brasileira. Então gravamos, começamos a nossa carreira pensando em ir para esse palco, parando de trabalhar à noite, para ir para um teatro, e começamos e demos muita sorte também, né? E as coisas foram se abrindo, sabe? A gente começou numa boate aqui chamada ali na rua 7 de Abril, né? Foi o primeiro show que nós fizemos. Nós estávamos com a Norma Bengel, porque o músico sempre aparecia acompanhando um cantor, né? E o Aloysio de Oliveira, que era o produtor, parceiro do Antônio Carlos Jobim, tinha estado no Brasil e foi lá na Baiuca ouvir a gente. Ele falou, esse trio eu quero para acompanhar a Norma Bengel, né? E nós falamos assim, desde que a gente tenha a chance de fazer pelo menos um número instrumental no show, porque a gente tinha uma proposta já em andamento. E tínhamos um arranjo que ele escolheu, que era o Garota de Ipanema, né? E essa música nos abriu porta para o mundo inteiro, aí saiu num disco com vários artistas, foi a música que tocou mais, e impensável na época um disco novo, instrumental, ficar um tempo muito grande, 5 meses, eu acho. Em primeiro lugar na parada de sucesso. A parada de sucesso era só música cantada. E abriu porta para o mundo todo, né? Aí o Zimbo começou a ter os discos lançados em 22 países, também ao mesmo tempo, e tivemos chance, tivemos oportunidades dadas pelo próprio Ministério brasileiro, na época, Ministro das Relações Exteriores, né? Uma excursão pela América Latina, e cada lugar que a gente ia, depois a gente voltava. Mas os empresários se interessavam. Na medida que o empresário se interessa, o poder público não tem mais que se preocupar. A carreira do artista já tá aí, está aberta, né? E aí, com isso, a gente, no total, a gente já fez a conta, quase 40 países, né, Miriam, que eu pude viajar tocando, fazendo esse tipo de música, né? E isso é muito, né? Para um músico que vem lá de Bauru, Paulo, né? E começamos a ganhar todos os prêmios que tinham nacionais aqui, né? Os prêmios importantes, né? Um deles foi o Roquete Pinto, que Elis ganhou também, o Jair também, aí saiu o Fino da Bossa. Veja, uma coisa foi abrindo caminho para outra, né? E até chegar em 1973, que a gente fundou o CLAM, que é essa escola ao qual você se referiu, porque nós queríamos criar uma metodologia que ensinasse a pessoa a fazer aquele tipo de música que a gente fazia. Você não tinha opção, aquilo não se aprendia na escola, entendeu? Eu tinha uma formação erudita que me ajudou bastante, né? Que eu fui aluno da Madalena Talhaferro, que era uma concertista, e não tinha uma escola de música primorosa. E aí eu juntei tudo isso, começamos a criar métodos que pudessem ensinar aquilo para as pessoas, entendeu? E a escola foi uma coisa assim, digamos assim, um oásis, né? Eu chamo oásis no deserto musical, porque a única opção que você tinha, fora o CLAM, seria você ir para um conservatório, e o conservatório tinha aquele sistema de ensino, que era um sistema de ensino que já vinha sendo conservado há muito tempo. Mas os conhecimentos necessários para você fazer, improvisar, fazer um arranjo, tocar o que você gosta de um jeito diferente pro seu, isso não existia, né? Isso foi criado pelo CLAM, né? Baseado no trabalho do Zimbo Trio, naturalmente, que divulgou a escola, e aí foi um mundo de alegria, né? Eu fico recebendo depoimentos dos nossos ex-alunos, né? Alguns famosos. Então, é maravilhoso isso. É maravilhoso. Hamilton, você falou de shows em mais de 40 países, né? E eram shows que você também estava sempre acompanhado de gente que não era pouca coisa, né? Você tem uma história em Paris com o Vinícius de Moraes. Conta pra gente, essas histórias são muito saborosas. O Brasil tinha ganho o prêmio, né? Do pagador de promessas, do seu tempo, tudo que eu falo aqui, eu sempre falo assim, tudo que eu vou contar faz muito tempo. Na internet o pessoal acha, vai. Esse filme deu um prêmio para nós, também uma coisa fora do normal, aconteceu muita coisa bonita naquele ano, né, pagador de promessas, e o Brasil, num ano que nós fomos convidados, foi o ano seguinte, tinha um filme brasileiro, e o Brasil foi contemplado
vocês ganharam, vocês vão ter o direito de fazer um show de abertura no Festival Internacional de Cannes, em Paris, na França, né? E foi escolhida uma representação artística aqui do Brasil, que eles achavam no momento que era mais significativa, né? Nesse ano a gente tinha feito shows, participado com programas, isso pós ainda, depois de Elis e Jair, né? Já era Elisete Cardoso, né? Então, fomos nós, Elisete Cardoso, o Wilson Simonal, estava no mesmo show, né? E um grupo que a Elisete cantava com o Zimbo, uma música mais moderna, mais atualizada, e com um grupo regional, ela cantava com músicas da tradição brasileira, porque a Elisete tinha essa versatilidade. Cantava muito bem e circulava tremendamente bem nos dois tipos, assim, Elisete sobe o morro, desce o morro, coisas que o Hermínio Bela de Carvalho produzia para ela. Depois ela teve essa fase de trabalho junto com o Zimbo. Aí nós fomos para lá, fomos fazer o show, né? Fomos convidados. E como estava tudo em Paris, o Vinícius de Moraes era um fã da Elisete, né? Um fã do Zimbo Trio, porque nós tínhamos gravado a música dele junto com o Jobim, que já tinha sido sucesso. Agora estou falando um pouquinho para frente, ali no final da década de 60, né? E nós somos de 64, né? Entenderam? Então passaram-se alguns anos e nós já estávamos conhecidos no mundo também. Aí ele convidou lá um dia do show de manhã para a gente ir ao hotel. Eu quero oferecer para nós o café da manhã, né? Vocês vêm tomar o café da manhã. Aí a Elisete chegou, contou para o Vinícius, presta atenção, Hamilton, presta atenção também nesse grupo de regional, tem uns caras novos lá do Rio de Janeiro, que estão aí para me acompanhar também. Eu falei, como é o nome deles? Um chama Paulinho da Viola, que está tocando violão aí. O outro era o Elton Medeiros, que está fazendo o ritmo. Ele dizia, você vai gostar desses meninos? Ele falava assim, né? Quando podia imaginar que seriam grandes nomes da música brasileira? E Elisete já tinha essa sensibilidade de perceber isso, né? Então estavam todos lá, o Vinícius encantado com aquele encontro, nós muito mais, né? Bebendo, ele chegou já bebendo de manhã, né? De manhã que horas, Hamilton? Que horas era isso? De manhã que horas? 9, 10 horas da manhã, né? E era para ser antes das projeções dos filmes, que começavam por volta de meio-dia, né? Meio-dia, o Vinícius era do júri, ele tinha que sair dali, porque iam passar o filme, ele tinha que assistir os filmes para poder depois julgar qual a opinião dele, qual que ele achava melhor. E a gente lá, daqui a pouco todo mundo começou a ficar preocupado, porque, poeta, o senhor tem um compromisso, viu? Olha, nós estamos esperando o senhor poetinha, para o senhor para começar a projetar o filme. E ele bebendo, né? De manhã ele bebeu sozinho, porque de manhã não dá. Então a gente ficou esperando, até que chegou uma hora, eu falei, nós precisamos passar o filme. Ele parou, olhou assim, olha, falou, eu estou aqui com os meus amigos, meus queridos amigos do Brasil, quero dizer uma coisa para o senhor, para o rapaz que veio dar a notícia. Avisa lá que eu não vou ver filme nenhum, porque eu não troco esse pileque por filme nenhum. E passou, entrou na hora de almoço e ele não queria sair. E acabamos almoçando junto com ele. Ele não assistiu o filme, ele ficou com a gente, sabe? Esse encontro foi muito bonito, foi mais um dos encontros, né, que a gente teve com ele. O show foi maravilhoso. O Zimbo Trio naquele dia foi bisado tocando música instrumental. Nós fizemos uma parte só instrumental, mas era assim, sabe? As portas se abriram para a música, para a nova música brasileira, entendeu? Que já estavam começando a se abrir através de um filme chamado Orfeu Negro, que era a poesia de Vinícius de Moraes, tinha a música de Antônio Carlos Jobim. Então, quando Elisete apareceu com Canção do Amor Demais, foi um disco. Esse disco ajudou a abrir porta também para a música brasileira no mundo todo, entendeu? Então, essa cultura brasileira, essa identidade do nosso povo pode ser mostrada uma música que exigia um conhecimento, né? Não era só a essência primitiva como nós temos. Nós temos uma representação hoje folclórica, como sempre tivemos, maravilhosa. Mas esse tipo de música que sai daquilo, né, desse acervo que nós temos, quando você estuda, quando você se desenvolve, você amplia, você começa a se identificar com o mundo mais evoluído da música. O jazz
era uma expressão maior que existia no mundo. Você ser um músico de jazz era o objetivo do músico que queria dar um passo a mais, entendeu? Que exigia um conhecimento muito grande. E nós fizemos com que a música brasileira passasse a ganhar esse status também, entendeu? A partir daí começaram a surgir grandes grupos, grandes trios, músicos excepcionais que foram aparecendo e que hoje são reconhecidos no mundo inteiro. Então, o Brasil não é só carnaval, entendeu? O Brasil não é só futebol. O Brasil, depois da Bossa Nova, passou a ser músico também, música com qualidade, entendeu? Não podemos ficar só ouvindo música regional, não podemos ficar divulgando só isso, porque tem muita gente nova de talento que está levando isso muito a sério, está estudando. Eles também precisam ter oportunidade, sabe? Precisam ter espaços, como esse que você está me dando hoje aqui, né? Não, a gente que está ganhando, Hamilton, olha, e se você está ouvindo essa live agora, deixa o seu joinha aí, porque nós estamos com uma fera da música, para nós é uma alegria. A gente tem músicos que são membros do canal, o Ivan Batucada está sempre aqui com a gente, ou depois eu quero ver se ele gostou da entrevista. Agora, Hamilton, você tem mais de um piano na sua casa? Eu tenho um piano de cauda aqui em casa, né? Mas eu tenho uma escola, e nessa escola eu tenho mais duas salas, um pequeno teatro com piano de cauda, a sala que eu trabalho é um piano de cauda, né? Então eu falo piano de cauda porque quando nós começamos a gente pedia, né, para que os teatros que fossem nos receber tivessem um piano de cauda, né? E as pessoas achavam que aquilo era uma atitude muito snob, que é um piano de cauda, mas é porque a montagem do palco, um show, você tem que pôr o piano, o pianista tem que ficar naquela posição, nós já pensávamos nisso. Mas na época que você falou uma hora, coisas diferenciadas que aconteceram, essa era uma, né? Por exemplo, Teatro Toneleiros do Rio de Janeiro, a gente ia fazer uma temporada lá, junto com Milor Fernandes e Elisete Cardoso, precisava ter um piano de cauda, o teatro não tinha piano, então nós não vamos, e Elisete apoiava isso. Mas como não vai ter? O melhor? Pô, mas tem que ter o show. Então tem que comprar um piano. Eles compraram um piano. Então o teatro passou a ter um piano de cauda, entendeu? Teatro de bolso do Rio de Janeiro. Essas foram coisas importantes que aconteceram na nossa carreira. Nós fizemos vários shows lá, né? Foi comprado um piano de cauda. Então começamos a melhorar até as condições, entendeu? Para que o músico pudesse mostrar com melhor condição o seu trabalho, o seu talento. O teatro Boate Sucata do Rio também acabou comprando um piano porque queria o show da gente. Posso falar uma coisa? Eu estava ouvindo aí esse negócio de controle de mídia aí que o Juliano estava contando. Eu tenho uma história interessante. Tá? A gente foi para o Rio, nós e Elis Regina, TV Rio, do Rio de Janeiro. Naquela época existia uma censura muito forte em cima de cada artista. Eles estavam criando problema com o Negro, problema com o Chico Buarque, problema com o Gil. Aí nós tínhamos uma penetração muito grande com os estudantes, porque nós aparecemos graças a esses meninos estudantes na época, né, o Centro Acadêmico aqui, 11 de agosto, de São Paulo, programa, antes de ser o programa, foi um show oferecido por eles, Horácio Berlink, que era o presidente do Centro Acadêmico. Tinha muita gente ali que depois se tornaram pessoas importantes dentro da nossa cultura brasileira, né? E os estudantes prestigiavam. Então, quando nós fomos para o Rio, na época da TV Rio, lá, existia uma censura muito forte, né? Estava um regime militar, todo mundo sabe. Chegou em 69, o ato institucional número 5, a gente tinha que ter censura na música. Aí nós estamos lá no camarim, chegou o censor, né? Cadê a letra da música que eles vai cantar? Não, a letra, eu tenho que ver a letra para poder liberar se ela pode cantar isso ou não. Aí estava na programação, né? O Zimbo Trio ia tocar, né? Fazer um número instrumental. Aí me chamaram para o censor, pois não, senhor. Como letra? Não, eu preciso ver a letra da música que o senhor vai tocar. Não, nós vamos fazer uma música instrumental. Como música instrumental? Eu vou tocar piano com o trio, mas vamos tocar, né? Não tem. Aí estava todo mundo assim da televisão esperando o que ia dar aquilo, né? Falei, o Hamilton é meio, né? Vai que ele apronta alguma diferença. Falei, não, tudo bem. Aí ele falou, não, mas eu tenho que ouvir, eu tenho que saber o que é. Eu falei, então tá bom, o senhor senta aqui do meu lado, eu vou tocar e o senhor verifica se eu estou fazendo algum acorde subversivo. Ui. Aí eu fui... comecei a tocar música, ué.
Ele ficou ali. Quando eu falei isso, o pior foi a cara do produtor, do cara, sabe? Vai dar alguma. Não deu, graças a Deus. Ele acabou não criando caso, né? Porque ele percebeu, não tem letra. Como é que você vai censurar uma música instrumental? Então, essas coisas, né? Qualquer coisa que você vai fazer precisa ter realmente ter um respeito muito grande pelo artista, porque às vezes as pessoas abusam, né, do poder que foi destinado a ela, né? Esse meio termo, sabe? É você tocar uma música, você fazer a música com que tocar de forma que ela não perca o espírito dela, né? Vai pegar uma valsa brasileira, toca, veja se a sua contribuição não vai descaracterizar aquela música, né? Entendeu? É a mesma coisa, você tem que respeitar o compositor e aí colocar a sua alma ali para que você enalteça todos os atributos que estão contidos naquela música. Por que ela é um sucesso, né? Alguma coisa lá tem. Imagina um carinhoso. Vai ser sempre uma música reconhecida no brasileiro. O arranjo toca aquilo, respeita o que o Pixinguinha fez e coloque a sua individualidade, né? Então, isso é uma música instrumental. Você pode cantar também, mas tem música que tem tanto conteúdo que ela tem uma vida própria, com a letra ou sem a letra. Esse foi o caminho que a música brasileira tomou naquela época, que ela saiu daquela condição e foi para uma condição mais elevada. Eu torço para que isso continue acontecendo na nossa música. E vejam gente nova de talento, porque eu tenho uma escola de música, entendeu? Aparecendo e contribuindo para que isso continue proliferando aqui no nosso país. É isso aí. Olha, então não se esqueçam, hoje, às 6 horas da tarde, horário de Brasília, no Cultura em Casa, que a gente já deixou aqui no chat, vamos deixar também na descrição do vídeo, vocês vão poder ver, junto com a Hamilton, que ainda não viu também, né, o documentário e também o lançamento do disco, né, Hamilton? É uma plataforma incrível, vai ter um conteúdo, é um privilégio a gente estar conversando aqui com você. Eu quero agradecer demais a dona Luísa, que eu sei que é a pessoa que cuidou de tudo para essa live poder acontecer. E ela é que manda, né, Hamilton? Ah, sem mulher a gente não é nada, não, viu? Essa companheira é tudo de bom. Quando você dá uma sorte assim, né, e você escolhe, a pessoa gosta de você e você dela, nós já estamos casados há mais de 50 anos, né? Então, um se apoia no outro, e aí você tem condições de poder desenvolver, né, aquilo que você... Ela sempre respeitou muito meu trabalho, continua até hoje, né? Acho que na próxima ela não vai querer casar com um músico, porque ela percebeu que ele precisa tanto dela que ela acaba, às vezes, não fazendo as coisas que gostaria para poder atender a gente. Ser mulher de músico não é fácil, não. É verdade. E o que você vai tocar para dona Luísa hoje, Hamilton? Ah, bom, hoje eu já sei que vem aqui, meus filhos vêm tudo aqui para casa, né? Então, eu vou pro piano assim, na hora vem na minha cabeça alguma coisa que é significativa. Eu tenho muita coisa significativa. Por exemplo, eu tenho uma composição que eu fiz para meus 3 filhos, né? Dedicado a eles. É a música que eu demorei mais tempo para compor, porque nasceu a Luciana, minha primeira filha, eu fiz lá um tema. Aí eu estava esperando, ia ter uma gravação do Zimbo, quando eu fui gravar, nasceu o Tico, né, o menino, o segundo. Aí eu esperei, depois de 2 anos, né? Falei, bom, então eu vou fazer uma música. Aí peguei aquele estrutura harmônica que tinha, eu fiz outro tema. A música ficou com 2 temas, deu certo. Quando eu estava preparando para gravar essa música, aí nasceu a Daniela, né? Que era mais novinha. Aí eu falei, não, eu preciso compor uma música para Dani. Aí eu fiz uma música chamada Tudo Bem, né? Que tem 3 movimentos. E esses 3 movimentos, a música, no começo, ela ia se chamar Muito Obrigado, que era uma forma de eu agradecer aos céus, né, tudo que eu tenho recebido deles. Isso é uma coisa importante também. O Zimbo Trio, a minha vida, tem sido protegida, muito protegida por esses meus irmãos espirituais, sabe? Então, eu sempre fui muito devoto, e a eles eu me socorro sempre quando eu preciso de alguma coisa, sabe? Eu divido. Está escrito no livro lá, pedi e obtereis, né? Então eu peço, meu. Mas não deixo de agradecer também, porque a gente também ora, reza para agradecer. E às vezes para louvar, né? Hoje é um dia de louvação, eu acho. Né? É um dia de agradecer por eu
por tudo que eu tenho. Então, uma forma de ir pro piano e homenagear meus filhos, eu tocando uma música para eles. E para minha mulher eu tenho várias. A última que eu fiz foi o ano passado, chamado Novos Caminhos, sabe? Então, matéria de homenagem, de agradecimento, eu estou bem com a minha família. Penso eu, hein? E espero... Muito bom, Hamilton Godoy, muito obrigada pela entrevista. Estou realmente emocionada de estar conversando aqui com você, Hamilton. Tá bom, eu que agradeço a oportunidade, parabéns pelo programa, sabe? Estou muito feliz que vocês me concederam. Obrigado aos meus companheiros de programa aí, ao Lucas, que vem depois, ao Juliano, a você, Miriam, ao Giba, tá? E a minha mulher também, que ajudou essa conexão. Um grande beijo para você. Dona Luísa. Um beijão para a Luísa, beijo para você, Hamilton. Tchau, tchau.